Oi, gente, tudo bem por aí? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Sejam bem-vindos à minha sala, sejam bem-vindos ao Toque de Clay. Hoje nós vamos ler o capítulo 14. Estou na dúvida aqui, mas é o 14. Vamos ler o capítulo 14 do livro de Josué. Vamos lá, nós vamos continuar falando sobre a divisão das terras, né? Começamos ontem e vamos continuar aqui. São essas as terras que o povo de Israel recebeu em Canaã. Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias das tribos de Israel fizeram a divisão. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, a divisão das terras das 9 tribos e meia foi feita por sorteios. Na época eles usavam muitos sorteios, né? Usavam sortes. Eu me lembrei de Jonas. Eu já li Jonas, inclusive, só que foi só uma leitura de voz, lá no Spotify. Se quiser ir lá no Toque de Clay do Spotify, lá tem um livro de Jonas maravilhoso também. É bem pequenininho, são 4 capítulos. E eu já me perdi aqui que eu tava falando. Ah tá, por causa da sorte, né, que eles jogavam a sorte. No caso de Jonas, eles jogaram a sorte e a sorte caiu sobre ele, que ele era o problema do barco lá, né? E aqui eles estão jogando a sorte para ver quem é que vai ficar com qual parte da cidade das cidades, né, que eles conquistaram ali em Canaã. Moisés tinha dado uma parte da terra às 2 tribos e meia que ficaram a leste do Rio Jordão, mas os levitas não receberam terras. Os descendentes de José estavam divididos em 2 tribos, Manassés e Efraim. Não foi dado nenhum pedaço de terra aos levitas, mas eles tinham cidades para morar e também pastos para o seu gado e os seus rebanhos. O povo de Israel dividiu a terra como o Senhor havia ordenado a Moisés. Os levitas, eles foram escolhidos para servir a Deus, né? Para servir no templo, para falar de Deus, para fazer os sacrifícios, para ser a ponte, né? Que levava o sacrifício a Deus, essas coisas. Nós somos levitas, né? Nós somos escolhidos para levar a palavra de Deus às pessoas que não conhecem. Por isso eu leio, para você ouvir, compartilhar e enviar para pessoas que não conhecem, para que elas possam saber que existe um Deus que cuidou dos mínimos detalhes, que fez questão de distribuir todas as coisas, de cumprir a sua palavra, de Gênesis a Apocalipse. Ele cumpriu tudo que ele falou e está cumprindo ainda vai continuar cumprindo. E o nosso papel é esse. Por isso, compartilhe esses vídeos que você assiste, que toca no seu coração, que te faz lembrar alguém. Sabe aquela pessoa que você nem conversa, você lembrou dela? Manda para ela. É o Senhor trazendo à sua mente. Você é um levita do Senhor também. A Bíblia diz que um planta, outro rega e outro colhe. O que quer dizer isso, né? Eu venho aqui, abro a câmera, leio para vocês, você compartilha, a outra pessoa é abençoada por Deus. E assim por diante. Nós somos da tribo dos levitas. Somos os que levamos a palavra de Deus ao mundo. E aí vamos voltar. Dito isto... Cadê? Moisés tinha dado essa parte. Os descendentes de José estavam divididos. Eu já li isso aqui. Versículo 6. O povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gigal. Calebe, filho de Jefoné, do povo de Quenezeu, disse a Josué. Calebe foi foram 12 escribas, 12 espiões que Moisés mandou ir para a terra de Canaã. 10 deles voltaram a falar: eles são gigantes, é muito difícil, é impossível, a gente vai morrer lá. 2, que foi Josué e Calebe, eles falaram: não, lá tem árvore, tem uvas que são carregadas por 2 pessoas. Lá é muito bom, a terra mana leite e mel, é maravilhoso, vamos lá que Deus vai nos entregar. Eles tiveram fé, tanto Josué quanto Calebe. E agora a gente vai falar sobre Calebe, né? Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de você e de mim. Calebe está falando com Josué. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espionar aquela terra. E eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Ai, que lindo. Ele está testemunhando do que ele fez lá 40 anos atrás. Olha bem. Os homens que foram comigo espalharam o medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor, o meu Deus. E naquele dia,
Moisés me fez seguir a seguinte promessa: Calebe, você obedeceu fielmente ao Senhor, o meu Deus. Por isso, fique certo de que você e os seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. Olha a promessa que Moisés fez para Calebe, né? A palavra de bênção que Moisés deu para Calebe. E Calebe continuou: agora veja, faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto. E o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olhe para mim. Ai, que coisa linda, gente, tá me emocionando. Estou com 85 anos. Gente, você acabou de orar e já está reclamando com Deus que sua oração não foi respondida. Você acabou de orar. Faz 10 anos que você está orando. 45 anos ele está esperando uma promessa. 45 anos, ele está com 85. Eu com 51, muitas vezes eu penso, não vou fazer isso não, já estou muito velha. Eu sou uma pessoa que falo isso. Eu estou tomando um socão no meio da cara de Calebe aqui agora. Ele está com 85 anos. 45 anos que ele espera a promessa. E me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ai, que coisa mais linda. Deus vivifica o homem, né? A palavra fala isso. Ele está com 85 anos e se sente com 40. Ai, temos muito que aprender com Calebe. A história de Calebe dá um podcast só sobre ele. Eu ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Agora, me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu quando os meus companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo dissemos a você que os gigantes anaquins estavam lá, morando em grandes cidades cercadas de muralhas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. A fé dele está imbatível, incrível. 45 anos depois, ele está forte, está vivo, a fé dele está ainda maior. E ele pediu a terra mais difícil, a terra montanhosa, ele podia escolher, já que ele e Josué, eles eram amigos íntimos, eles tinham a mesma visão de mundo, de futuro, eles viam o copo meio cheio e não o copo meio vazio. Mas ele, como um homem de guerra, um homem de fé, um homem corajoso, ele falou que era mais difícil, que era onde estão os anaquins, os anaques, aqueles gigantescos homens, cercados por muralha, numa terra montanhosa, a coisa mais difícil, ele pediu a terra mais difícil. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei, como ele me prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebrom para ser sua propriedade. E até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Jefoné, do povo quenezeu, porque ele obedeceu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada de Kiriat Arba. Arba havia sido a maior dos anaquins, dos gigantescos, né? Então, houve paz na terra. Quer dizer, não sei se vai falar mais sobre Calebe aqui, mas o que a gente sabe até agora, que a gente tem certeza através da fé deles, é que com certeza Calebe conquistou essa terra, venceu os anaquins, venceu aqueles homens gigantescos, bizarramente enormes, e Deus entregou na mão dele. Deus cumpriu a palavra que tinha dado lá para Moisés. Moisés profetizou sobre a vida de Calebe com 40 anos e ele recebeu a bênção com 85 anos. Vamos parar de resmungar. Para Deus não existe esse tempo. Deus vive no Kairos. Deus vive além do Cronos, além do nosso relógio. Ele não vive aqui. Estou falando isso para mim, que com 51 anos acho que já não preciso fazer muita coisa, que já estou muito velho. Deixa isso para meus filhos. E vendo a história de Calebe aqui, que esperou 45 anos e ainda derrotou os anaques, os maiores. Dá uma força, dá um ânimo para a gente continuar lutando até o último dia da nossa vida. Como aquele cara da Armani, né, o dono da Armani que morreu essa semana passada aí, esses dias. Ele estava com 91 anos, ele trabalhou até 91 anos. Quando eu li aquilo eu falei, meu Deus, eu com 51 já estou querendo parar. Muitas coisas sobre idade aqui nesse capítulo, né? Muitas coisas sobre você
Não achar que você tá velho para conquistar as suas coisas, para conquistar o corpo perfeito, para conquistar o marido, para conquistar a casa, carro, vida, passeios, viagens, seja qual for o teu sonho. Faça como Caleb. Tenha esse rapaz como exemplo, esse rapazinho de 85 anos que recebeu a promessa e ainda foi lutar para conquistar ela de verdade. Ai, uma palavra que enche nosso coração de esperança, de força e de garra e de vontade de vencer. Não vamos desistir porque estamos velhos. Beijão. E até amanhã, jovens.